Eu quero começar esse vídeo apertando uma tecla que eu aperto muito nas redes sociais, é de que não existe concorrência. Muitos escutam que você deve se concorrer e que você não deve se comparar com outra pessoa, mas a verdade é que não existe outra pessoa ao redor. Quando você vai, por exemplo, competir com uma vaga de reposição, óbvio que vai ter mais pessoas competindo. Para um operador de caixa, vai ter muitas pessoas competindo com você. Mas você pega, por exemplo, a minha área, gestão de tráfego. Se você pega uma vaga no LinkedIn, eu acho que poucos brasileiros têm LinkedIn hoje em dia, você só vê 100 candidatos. 100 candidatos a uma vaga. No Brasil todo. Mas quando você pega uma vaga, por exemplo, de administrativo, você vê 10 mil candidaturas. Power BI, pouco menos, uns 3 mil. Mas quando você pega uma vaga com uma linha tênue de conhecimento muito grande, acaba se deparando com uma margem muito pequena de pessoas competindo. E o que eu quero dizer com isso? É que você justamente não tem a coragem de buscar seus objetivos por achar que existe muita concorrência. Mas na verdade não existe. Eu trouxe uma matéria aqui, muito interessante, da G1. 7 de cada 10 alunos brasileiros de 15 anos não sabem resolver problemas matemáticos simples, mostra a PISA. O que quer dizer com conta matemática simples? Multiplicação, por exemplo. Você pega exercício. O dólar mais ou menos equivale a R$ 4,93. Feito isso, quantos são 2 dólares? E muitos brasileiros não sabem responder. Aí você vai pegar, por exemplo, outro exercício. O carro percorreu 30 quilômetros em meia hora. Quantos quilômetros ele percorreu por minuto? Também não sabe responder. Eu esqueci de pegar uma matéria, infelizmente não tenho de cabeça, mas tá por aí na internet você pesquisar como matemática, homens, mulheres, pesquisa. Eu acho que você vai encontrar. Existe uma questão matemática dizendo o seguinte: se você tem R$ 100 e esses R$ 100 rendeu 102% ao mês, quantos reais você tem agora? 88% dos homens não conseguiram responder e 90% também das mulheres não conseguiram. E olha que o homem, biologicamente, é mais propício à aritmética. Outra pesquisa que eu gosto de apontar também é essa aqui da Notícias do Centro. Aposta no jogo do Tigrinho é 7 vezes maior que investimento na bolsa no país. Sempre vai ter gente querendo apostar por dinheiro fácil. Em todo lugar do mundo. A Mega Sena hoje é muito mais investida do que bolsas de valores. Mas você percebe que o conhecimento brasileiro médio de investimentos é apostas. Eu conheço um amigo meu, colega na verdade, ele investe toda semana. Eu não sei muitos detalhes dos investimentos dele, mas diz ele que ganha mais de 1.500 por semana de investimento. Óbvio que, possivelmente por estar nesse mercado há um ano, obviamente ele não perdeu muito dinheiro. Acho que ele consegue fazer uma gestão de dinheiro muito mais equivalente do que muitos dos brasileiros. Mas quantas pessoas você conhece que conseguem fazer isso? Que conseguem controladamente investir, perdão, deixar dinheiro no tigrinho e deixar rodando, ganhando mais, reinvestindo. Quanto dos brasileiros médios que você vê apostando no tigrinho tem pelo menos uma margem para ser depositada no tigrinho e gerar como aposta? Eu, por exemplo, vejo aposta como hobby. Eu nunca apostei, nunca tenho interesse, nunca tive interesse. Mas se eu fosse apostar, eu pegaria dinheiro fixo no mês e eu apostaria R$ 100 no máximo. E se eu não tivesse retorno sobre isso, eu não apostaria mais para ter retorno. Mas quantos brasileiros você conhece que fazem isso? Pior ainda, existe gente se endividando com isso. Eu vi uma matéria, eu não tenho de cabeça aqui agora, mas a neta de uma senhora perdeu cerca de 22 mil reais no jogo do Tigrinho.
R$ 22.000 a parcela de um... Perdão, é um valor de uma moto completa. Que se você pegasse para fazer Uber, você ia tirar uns 3, 4 mil por mês. Assim, fazendo seu horário, tranquilamente. Mas, né, ele decidiu de investir em dinheiro fácil. Outra matéria que eu pego também, que eu aperto bastante nessa tecla, é que o brasileiro, em média, lê 4 livros por ano. Eu, particularmente, não tenho foco de leitura, por exemplo, de 20 livros por ano. Por mim, se eu ler 4 livros bons por ano, tá muito bom. E revendo esses livros durante o ano, tá muito bom. Eu não tenho essa meta louca de ler 30, 40, 50 livros no ano. Mas a minha taxa de retenção de leitura é cerca de 50, 40%. Se você acha isso pouco, é porque você realmente não tem noção do quanto é desgastante, longo prazo a leitura é. Cerca do brasileiro médio é cerca de retenção de 10%, 5%. Mark Zuckerberg, ele tem cerca de 90% de retenção de leitura, então você vê como é a taxa, assim, é muito mais longa do que a linha tênue de brasileiros pensa. E você vê que 30% desses brasileiros nunca leram, nunca compraram, na verdade, mas apostaram no Tigrinho. Eu tenho uma citação de um texto aqui do livro Podres de Mimados, de Theodore Dalrymple, que é um codinome para o psiquiátrico da Inglaterra. Ele tem muita experiência empírica na área de sarjetas, de modo politicamente correto de se falar, de uma área muito pobre, onde ele atende pessoas, crianças de áreas financeiramente inadequadas. Ele tem um argumento nesse livro, na verdade ele tem uma citação de uma experiência que ele teve, que ele tem no dia a dia. Na área pobre onde eu trabalhava, descobri que a maioria dos meus pacientes que tinha recentemente completado os seus 11 anos de educação compulsória, ou pelo menos de comparecimento obrigatório à escola, não era capaz de ler um texto simples com facilidade. Eles tropeçavam em palavras mais compridas e, muitas vezes, eram completamente incapazes de decifrar palavras de 3 sílabas, apontando a palavra infrator e dizendo, essa eu não conheço. Como se o inglês fosse escrito em ideogramas e não com alfabeto. Quando se lhes pedia que dissessem com suas próprias palavras o que significava a passagem que tinha concluído aos tropeções, eles diziam, não sei, só estava lendo. Quando se lhes perguntavam se eram bons em aritmética, metade deles respondia, o que é aritmética? Quanto à sua própria capacidade aritmética, a melhor maneira de apreciá-la vem da resposta que uma pessoa de 18 anos de idade me deu para a pergunta. Quanto dá 3 vezes 4? Não sei, disse. Não chegamos a estudar isso. Ou seja, questões simples de multiplicação passam batidos nessa área mais pobre. E quando você lê esse livro, eu recomendo muito a leitura dele. Caso você seja mais ocupado que eu não recomendo. Eu prefiro que você estude outras coisas para você ganhar mais dinheiro. Mas caso você trabalhe nessa questão de entender o ser humano, você seria uma boa leitura. Quando você lê esse livro, você percebe que a vida na sarjeta na Grã-Bretanha, na Inglaterra, é muito mais parecida com o Brasil do que você imagina. As vidas nas sarjetas de outros países é muito mais parecido com o Brasil do que você imagina. Quando você pensa em Inglaterra, você pensa, nossa, rei, rainhas, Elizabeth, dinheiro, príncipes, casando-se, tendo filhos reais. Mas você percebe que aquilo é uma bolha de uma bolha de uma bolha. E eu prevejo que a gente está numa bolha. Quando você pensa, tem muito pouco espaço no mercado. Eu estou competindo com um jovem que tem 100 mil seguidores no Instagram, que uma pessoa que ganha 10 mil por mês, eu estou competindo com essa pessoa. Mas na verdade não está. Você está competindo consigo mesmo porque não existe concorrência do seu lado. Não existe a mesma quantidade de pessoas dentro da sua quantidade de livros ao seu lado. Eu percebo isso, por exemplo, nos meus grupos de amigos. Talvez 2 leiam livros, começou agora, inclusive fiquei muito orgulhoso dele. Mas você percebe que a margem de pessoas que leem livros são muito pequenas. E quando você vai passar isso no papel,
por exemplo, a quantidade de pessoas que leem livros na sua cidade, você percebe que cerca de 1%, 2%, talvez 10%, incluindo livros de romance, de leitura em sua biblioteca, leem livros. Aí quando você vai pegar pessoas que realmente se dedicam aos estudos, a maioria deles não tem uma disciplina tão grande assim quanto você tem. E eu percebi isso quando eu me candidatei a uma vaga de gestão de tráfego numa agência, e essa pessoa me falou o seguinte: Marcos, o que me chamou a atenção na sua descrição da vaga foi o seu português. Eu passei, rolei de diversas descrições de vaga, e a única que me prestou atenção foi a sua. Por quê? Porque o seu português foi a única descrição de vaga compreensiva. Ou seja, numa área muito pouco competitiva e de muito estudo mesmo, ainda existem pessoas incapazes de se produzir um texto compreensivo ou com português correto. Com pontuação, vírgula, traço, na hora exata, crase, não repetindo palavras, a sonoralidade das palavras. Então você percebe que, mesmo na área muito grande, as pessoas não têm uma concorrência tão grande assim. Tem uma frase de um autor muito famoso, do qual eu não quero me estender aqui, eu não me lembro o nome dele, mas ele diz que gosta de ficar no topo porque a concorrência lá é muito pequena. E é verdade. Se você pegar minha área, por exemplo, 100 candidatos para uma vaga de emprego é muito pouca. Mas, por exemplo, para se candidatar ao mercado regional, quantas pessoas você vê se candidatando nessa vaga? Cerca de 60% da população da sua cidade já se candidatou a essa vaga. Muitos passaram pelo RH de uma empresa de mercado. Eu, inclusive, fui repositor de mercado. Eu já fui dessa área. Então, eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu já fui dessa área, já experimentei, já trabalhei com pessoas dessa área, muito ignorantes, outras muito mais sábias, por assim dizer. Mas você vê isso. É um bando de gente que não sabe interpretar o texto, que não sabe fazer conta matemática, que não lê livro sequer, que prefere investir no tigrinho ao invés de investir em bolsa de valor. Claro que não recomendo você fazer isso agora, mas em vez de investir em tigrinho, por exemplo, eu investir em livros, em cursos, em uma ferramenta que eu posso utilizar no meu trabalho, microfone, câmera, luz, computador. Investir isso para ganhar mais dinheiro. Então você percebe que realmente não existe concorrência, que é só você e você mesmo. A média brasileira é de não estudar, é de chegar em casa, assistir Netflix até o final da noite para você pedir um 99, perdão, iFood, comer porcaria, não treinar. Inclusive tem outra matéria que cerca de 5 milhões de brasileiros fazem artes marciais. 5 milhões. Sabe o que é 5 milhões dentro de 200 milhões? É cerca de 3%. Aí você tem a falta de coragem de socar a cara de um cara, ou de defender sua mulher, defender seus valores. O cara não sabe lutar, meu. Se você entrar numa arte marcial, em 2 anos você fica melhor que 99% dos brasileiros. 2 anos, 2 anos. E se você pegar um livro, pelo menos 4 livros da sua área, e você estudar esses 4 livros por um ano inteiro, você sabe 95% do que os brasileiros sabem daquela matéria. Você pega administração, gestão de tráfego, você sabe mais do que 95% dos brasileiros. 90% do que o mundo todo sabe de um determinado assunto. Aí a pessoa chega no Twitter e fala de um determinado assunto, sendo que leu só um livro em inglês de determinado assunto. Agora eu sou especialista em Amazônia. Agora eu sou especialista em Bolsa de Valores. É porra nenhuma. Então, é isso. Não existe concorrência para você. Espero que essa mensagem tenha sido clara para você ter um pouco de mais coragem de seguir suas metas, porque ninguém vai seguir ao seu lado. Ninguém tá lá competindo com você, porque não existe concorrência. Não existe mesmo. Quando você pensar que existe concorrência, existe pessoas apostando no tigrinho, que não passam o dia lendo livro, que não estudam, que não fazem o mínimo de faculdade. O mínimo da faculdade, por exemplo.
É fato que muitos brasileiros fazem faculdade, mas quantos eles se dedicam tanto a essa faculdade? Eu não sou contra. Eu não gosto de faculdade, mas eu também não sou contra. Mas se você for entrar numa faculdade, eu espero no mínimo que você se dedique a ela. E não vá fazer as 8 aulas, 10 aulas, 15 aulas da faculdade e volte para casa para assistir Netflix. Espero que você tenha entendido minha mensagem. Espero que essa mensagem tenha te dado um pouco de coragem nesse meio que você está apostando, nessa área que você está atuando. E que você se dedique mais. Que você não tenha medo, que tenha coragem. Se você acha que, não, Marcos, não é exatamente isso, então sai desse vídeo. Vai assistir aquela matéria de 10 milhões de desempregados no Brasil, onde o foco populacional desses desempregados é numa cidade mínima, num bairro mínimo, mas que não há desemprego em áreas mais capacitadas. Tá bom?